Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria! Fala sério, não disse que foi a melhor música de introdução que mais combinou com o tema. Olha só, sejam bem-vindos ao Nitidamente. Eu sou o João Vitor, estudante de psicologia da minha equipe do Nitidamente. Tem quem? Só reforçando aqui que essa foi a melhor música de abertura, tem que ter de novo, mas eu sou o Levi Rodrigues, também estou de psicologia, gente. E hoje aqui a gente está aqui para falar de um tema que, gente, eu acho que aí, é delicioso. Brincando, gente. Agora eu vou passar para a Evelyn aqui falar um pouquinho. Olá, gente. Me chamo Eveline Monteiro, sou psicóloga com especialização em sexualidade humana. E o tema de hoje é um dos principais temas e uma das vertentes que a gente mais escuta a área quando a gente trabalha com sexualidade, que é a pornografia. Então, até mesmo a abertura, vai começar a putaria, dá para discutir o que é a concepção de putaria para cada pessoa e se isso necessariamente precisa ser algo ruim ou não. Então, acredito que a gente tem um grande potencial para começar falando sobre o que é a pornografia e como que ela pode começar a impactar nessa nossa saúde emocional e sexual. Exatamente, né? Aquela pergunta clássica de terapia. O que é putaria para você? Vamos ver agora dentro do Nitidamente. Não sei, não. Ai, meu Deus. Vamos ver. Na terapia a gente não fala desse jeito, tá? Só se envolver sexualidade, né? Que enfim. Mas vamos lá. Vai que numa associação livre isso sai naturalmente. Não? Né? Ali é associação livre, ali é sem barreira do recalque. Mas enfim, sem termos psicanalíticos, para não confundir todas as coisas também, pessoal. Mas vamos lá. Mas olha só, pessoal, a gente vai falar sobre pornografia e saúde mental. Assunto bem espinhoso, é uma coisa bem delicada. Diga aí, Levisão. Não, é só para dizer que a gente vai tratar com o máximo de ética possível. Com certeza a gente não vai rir, nem fazer piadas. Exatamente. É porque a gente é da quinta série, tá, Evelyn? A gente, quando fala alguma coisa envolvendo sexo, enfim, a gente é meio imaturo às vezes. Mas a gente vai tentar ser bem sério nesse momento agora, quando for precisar. Mas olha só. Eu, como profissional, nem me responsabilizo em manter a seriedade o tempo todo. Ó, a Evelyn deu cartada pra gente ser da quinta série, então vai dar certo. Então vai dar basicamente certo. Isso. Se você quiser saber mais sobre assuntos envolvendo sexualidade, coisas afins, o Instagram da Evelyn fala bastante sobre isso. Acesse aí, tá passando aí embaixo o Instagram da gente, do Nitidamente e da Evelyn. E se você preferir ouvir a gente no Spotify, sabe, fazendo uma caminhadazinha, alguma coisa desse sentido, vai ter lá. No Spotify também vamos estar disponíveis com esse episódio. E se você quiser ver as partes, como o Levi disse, mais deliciosas, mais cortadinhas, mais frufru, tô tentando arrumar a palavra, mas tudo bem. As melhores partes desse episódio vão estar lá no corte do Nitidamente. As melhores partes dessa conversa vão estar lá para você degustar. Agora, sem mais delongas, vamos entrar na questão do episódio, que vai ter muita coisa. Show! Vamos iniciar falando sobre essa questão de sexualidade, de pornografia de forma específica, né? Mas, bom, é interessante observar que temos uma psicóloga aqui, né? E gosta muito desse tema. A gente sempre começa perguntando aos convidados assim, quando envolve, por exemplo, agora, sexualidade, qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça, Evelyn? Tu pode explicar para a gente sobre esse conceito? Então, vamos lá. Eu vou tentar te responder. Então, quando a gente fala de sexualidade, comumente ainda se tem muito um tabu de pensar sobre sexo. E descartar todas as outras faces e possibilidades que envolvem a dimensão da sexualidade, porque acaba que a sexualidade ela é uma dimensão, como temos a espiritualidade, que independente da religião,
a pessoa pode estar colocando a fé dela em algo, porque existe a espiritualidade como uma dimensão humana, a sexualidade também faz parte do ser humano. Então, é impossível a gente tentar pensar em movimentos humanos, em pensar em indivíduo, querendo desconsiderar uma dimensão desse ser humano, dessa pessoa, né? E aí, dentro da sexualidade, que é um conceito amplo, a gente vai ter muitos pequenos conceitos. E um deles, por exemplo, que é a pornografia, que é o que a gente vai se propor a tratar aqui hoje, né? Falar de pornografia, eu queria começar falando a partir de uma perspectiva psicológica, né? O que seria a pornografia? Que poderia ser definida como um elemento que se associa ao sexo ou estimulação sexual. Geralmente, esse elemento ele transgride um pouco das regras sociais ou do que é colocado como apenas erótico. Não que o que é erótico não vá causar um nível de excitação, mas quando a gente fala de pornografia, é algo um pouco a mais do que apenas erótico. E aí a gente pode começar a pensar em primeiros contatos, primeiros relatos, né? É um tema muito antigo. Talvez o termo pornografia é algo mais recente, algo mais desse século, mas a existência, com base na definição do que é pornografia, a gente pode ver que é uma ideia antiga. Eu posso falar, por exemplo, sobre os escritos que eram feitos por prostitutas e sobre prostitutas. E aí, desde antes, a gente já começa a se atentar para uma relação entre como a prostituição e essa troca entre corpos femininos, porque a maioria das prostitutas antigamente eram mulheres, não que não existisse homem que prestava esse serviço, mas majoritariamente eram mulheres, e ainda é um reflexo atualmente isso, né? Mas esses escritos, por exemplo, eles vêm trazer uma noção para aquela época de que o sexo ele não é apenas para um fim reprodutivo. Ele pode se concentrar numa dimensão apenas de sexo e prazer, não sexo e reprodução. E a partir disso, a gente vai tendo um despertar. E começa até a desenvolver, por exemplo, fantasias sexuais. Total. E eu vou ir comentar um pouco, Eveline, rapidinho, entrando no teu tema, porque esse assunto, de fato, é bem tabu, né? Normalmente, a gente não conversa na roda de casa, na família, sobre sexo ou sexualidade de uma forma geral, porque normalmente se tenta evitar isso, né? Porque é um assunto, às vezes, de foro muito íntimo, né? E eu estudo bastante sobre masculinidades, que, de certa forma, né, é a ver com sexualidade também, né? Então, assim, quando a gente vai ver a história da nossa espécie, quanto ao quesito dos homens, a questão do prazer, a questão de você estar em contato com algo que te faça sentir prazer e tal, na versão masculina, foi muito bem, como é que eu posso dizer? Tipo, influenciado. Você era influenciado a sentir isso bastante, sabe? No geral, na sociedade, o homem possui muito mais questão de direitos, assim, infelizmente, do que as mulheres. Então, tipo assim, normalmente é influenciado os homens a sentir essa questão do prazer, quanto as mulheres não. Elas eram colocadas só local tipo de reprodução, né? A fim reprodutivo. Nunca ela poderia sentir prazer, poderia estar nesse lugar também, né? Eu vejo isso bastante acontecendo. E você estava comentando já sobre essa questão da pornografia e como é que tu estava na saúde mental, né? Tu já tem mais alguma coisa relacionada a isso? Tu percebe? E Levi quer comentar também, rapidinho. Diz aí, Levi. Na verdade, Evilene, deixa eu falar depois que tu falar agora. Eu vou deixar um pouquinho mais para frente, que eu não quero perder o raciocínio. Eita, que agora eu acho que quem perdeu o raciocínio foi eu. Tá, vamos lá. É porque quando tu fala assim, João, eu me remeto, por exemplo, à ideia de que a gente pode perceber isso como, hoje em dia, a gente tem algumas terapias, algumas intervenções voltadas para questões de ejaculação precoce, não conseguir manter uma ereção prolongada. E elas são terapias que elas são um pouco mais antigas e também mais faladas do que, por exemplo, intervenções que estimulam o autoconhecimento do corpo feminino, a masturbação feminina, a descoberta do prazer feminino. Mas mesmo assim, esse movimento ainda existe e, como muitas das coisas que é o que eu pretendo falar ao decorrer da nossa conversa, sempre é uma questão do limite.
Quando você vai olhar a pornografia a partir de um olhar psicossocial, você não tem como definir se ela é certa ou errada. Porque não é sobre ela ser certa ou errada, é a forma que ela está sendo consumida, é a noção do que é pornográfico explícito, o que é apenas prazer ou não para aquele outro. Pode falar, Leibson. Agora eu acredito que eu consegui trazer meu questionamento de uma forma melhor, acho que faria até mais sentido agora. E meu questionamento seria justamente, quando a gente fala desse limite do que é saudável, do que é patológico, como é que a gente sabe que essa questão da pornografia, de ver pornografia, está saindo do normal, do que aquilo que é uma pessoa que está querendo, né, saciar seus desejos, para algo mais patológico? Tá. Aí é o ponto X, né, da discussão de pornografia. É o que todo artigo, pesquisa e pessoas que se propõem a falar sobre isso tentam responder. Porque realmente é uma linha muito tênue, né? E aí, eu voltando ali, já consigo te responder que, a partir do momento que tem essa percepção de que o sexo ele não precisa vir só com fim reprodutivo, mas para fins de prazer, e a gente começa a entender que a gente tem um mecanismo de fantasia, esse mecanismo de fantasia sustentado pelo desejo, pela excitação sexual, ele é muito forte, a gente pode ir para alguns caminhos. E o primeiro caminho é ter fantasias sexuais e conseguir problematizar e ter fantasias sexuais que possam serem reais, não fantasias idealizadas, que a gente vai discutir mais, mas também através de filmes sensuais e não tão explícitos, filmes que têm algo muito explícito. Qual o propósito daquilo ali? É só uma ostentação do corpo ou realmente é uma cena que contribui para a minha descoberta maior sexual, para a minha liberdade sexual? E aí também tem o risco de que algumas atividades, algumas atividades sexuais, elas acabam sendo prazerosas só quando elas estão sob determinados estímulos. Então, o prazer ele começa a se condicionar a coisas específicas. E quando eu falo desse condicionamento, eu também vou ter uma outra coisa para pensar, que são a questão dos fetiches. E não necessariamente fetiches são prejudiciais, mas os fetiches, diferente da fantasia, esse comportamento de você sentir prazer nas relações a partir de estímulos determinados e estímulos específicos, como, por exemplo, homens que sentem prazer apenas em relações onde as mulheres estejam usando salto alto. É um fetiche comum. De educação sexual desse homem, por exemplo, você pode ter um contato que ele consumiu bastante material pornográfico onde mulheres usavam salto alto. Então, meio que inconscientemente está associando esse momento de prazer, esse momento íntimo, como o João também colocou no início, ao mesmo estímulo, a gente começa a mandar essa informação para o nosso cérebro de uma forma que ele se acostuma. E como um vício, toda vez que ele for buscar um prazer, ele vai buscar o mesmo estímulo. Ou então um semelhante, que cause uma adrenalina um pouco maior, mas que não se diferencie tanto. E aí, nesse semelhante, às vezes a gente pode chegar em uma parafilia ou um transtorno parafílico. Então, quando eu falo que dentro da sexualidade é muito amplo e a pornografia pode ir para muito canto, é muito canto. Pode falar, João. Olha, a Evelyn tocou no assunto cerne dessa questão, né? Porque, tipo assim, quando a gente vai tratar sobre a pornografia, não é exatamente a gente está querendo criticar a indústria em si. Lógico que a indústria dá para a gente levantar vários debates sobre, né? Um episódio específico sobre. Mas olha só. Quando essa questão da pornografia para o ser humano, a Evelyn falou tudo. Ela vai atuar dentro do imaginário dessa pessoa, dentro das fantasias, dos fetiches, dos desejos inconscientes, muitas vezes. Então, olha só. Então, a gente pode ver que, no caso desse exemplo, de mulheres que usam salto alto, de certo modo, até está de acordo com as normas da realidade, né, da sociedade no geral. Que normalmente, na sociedade ocidental, mulheres que mais usam salto alto mesmo, ok. Mas, às vezes, a gente tem algumas coisas que podem não ser tão benéficas, assim, alguns fetiches, ou então, como é que eu posso dizer? Algumas coisas podem fugir um pouco do padrão da realidade. Porque, vamos lembrar, é uma indústria.
é uma certa forma de venda, né? É um mercado que existe ali. Então, eles vão trabalhar com base, às vezes, em padrões que façam ter um aspecto performático ali, sabe? Um certo teatro lá dentro do vídeo pornô e tal. Então, tem que ver. Ali é uma questão de uma encenação, ali é uma questão de algo que está sendo produzido, interpretado. Você tem que ver se você está colocando os mesmos padrões para dentro da realidade, porque essa diferenciação é importante ter. Pode causar conflitos. E muita gente levanta a mão. Vai primeiro aí, Evelyn. É porque eu queria aproveitar essa tua fala, João, antes do Levi se posicionar, para falar que quando a gente fala da pornografia inicialmente, a partir desse aspecto psicológico, né? A gente pode colocar que a pornografia ela vai implicar em variações sexuais, variações de desejo e uma liberdade de escolha sexual. A gente começa a problematizar quando a gente começa a perder essa liberdade que era o principal, que no caso não tem, como você usou o exemplo, não é tão problematizante eu sentir prazer somente com mulheres que usam salto, mas somente eu começo a problematizar, porque eu não estou tendo mais uma liberdade de escolha sexual. Eu estou preso por algum motivo, algo que está sustentando, algo que está motivando, que eu continue relacionando meu prazer só na presença desse objeto. Pode falar, Levi. É justamente como me trouxeram, eu já vi algumas pessoas trazendo que, de certa forma, a pornografia, quando ela se torna um vício, se torna meio que uma porta de entrada para ver cada vez coisas mais pesadas, mais estranhas. O que tu acha dessa afirmação? Então, vou aproveitar a fala do Levi já para começar a trazer um outro ponto e a gente pode discutir bem mais coisas dentro disso, que é a questão da indústria pornográfica. É importante a gente entender que quando a gente fala de pornografia, eu falei sobre o que seria a pornografia a partir de uma perspectiva psicológica, né? E aí, na partir disso, eu preciso discutir sempre o momento histórico e social. Pornografia, ela também está associada, aí se eu for pegar na Europa, no início ali das revistas pornográficas, a questão das atrizes burlescas que eram utilizadas como modelo por já estarem aí na área, e mais uma vez eram mulheres que tinham como profissão, de alguma forma, seu meio de trabalho através do corpo. E aí a gente vai começar a falar de indústria pornográfica e eu quero citar o Baumer, porque ele é um autor que ele vai comentar que as práticas sexuais elas são conversadas. E às vezes parece não ter censuras. Pessoas específicas, como, por exemplo, essas práticas sexuais, quando homens, como o João trouxe, quando eu falo de homens aqui, eu vou estar me referindo especificamente agora a homens cis. Os homens cis, eles comumente têm um maior espaço para falar sobre a sua vida sexual, para falar sobre as suas atividades sexual, e isso fez com que, ao surgimento da indústria pornográfica, ela tivesse no mesmo movimento da liberdade sexual dos homens, a ostentação do corpo feminino, mas a não liberdade da sexualidade feminina. Então, a pornografia, o material pornográfico, ele meio que nasceu e vem sendo construído muito ainda destinado para esse público, o homem cis, o homem hétero, o homem que muitas das vezes ainda está ali preso a muitos pensamentos machistas, a muitas questões da sociedade patriarcal, e é por isso que existe também a perspectiva da pornografia dentro de movimentos feministas, que é uma outra perspectiva. É preciso entender que essa relação assim, entre a produção de pornografia, a construção da sexualidade, ela acaba, às vezes, nesse quesito, banalizando algumas violências. E aí a gente começa a falar sobre violência contra a mulher, estupro, abuso, exploração sexual, incesto, e todos esses comportamentos que, se a gente for pegar com uma base psiquiátrica, a gente tem o DSM, o CID ali para nos dar auxílio e colocar como ou uma parafilia ou um transtorno parafílico. A gente já tem um quadro de adoecimento mental, né? Um quadro ali que precisa de uma intervenção. Se eu começo a consumir determinado estilo de vídeo, onde de alguma forma já tem uma dinâmica de poder, não necessariamente esteja retratando de forma tão explícita, apesar da gente saber que tem muito desse conteúdo nesses sites, mas não está retratando de forma tão explícita uma violência contra a mulher, mas é uma cena onde existe claramente uma dinâmica de poder, onde a mulher está submissa a este homem.
A partir do momento que eu quero variar um pouco desse meu consumo, eu vou procurar outros vídeos diferentes, com temáticas diferentes. Mas o cerne ali que estava sustentando o meu prazer no primeiro vídeo era uma dinâmica de poder. Consequentemente, esses outros vídeos que eu vou acessar, eles também vão trazer uma dinâmica de poder. Com isso, fica mais fácil eu ter acesso aos vídeos onde de forma mais explícita ocorre violência, ocorre estupro, ocorre abuso. Total. Não, com certeza, porque como a gente estava comentando, né, essa questão do que a gente vai consumir influi diretamente, né, ou implicitamente, explicitamente dentro da nossa, de fato, no ato de fazer o sexo, de ter uma relação sexual, porque de fato isso vai estar no imaginário, vai estar no nosso, na nossa mente, e tudo que a gente consome, querendo ou não, pode influenciar. E aí, de fato, se a gente consome materiais que podem ser de forma machista, de forma que tragam um certo dano para dentro de alguma pessoa, isso vai poder, a pessoa pode achar que, tipo, isso é o natural. Eu vi lá na cena de sexo, lá na pornografia, eles fazendo isso, então vou fazer na realidade, o que não pode ser tão benéfico assim, não pode ser tão saudável assim. Tem que analisar todas essas questões direitinho. Ele levantou a mão não, né? Só para saber. Agora, a Zanello, por exemplo, tem a Valesca Zanello, que ela traz a pornografia, ela é psicóloga, ela traz uma perspectiva a partir da tecnologia. A pornografia é uma tecnologia de gênero para homens. Justamente por conta desse cenário dela ter crescido junto com o movimento. Não que mulheres não consumam pornografia, sim, mulheres consomem. A gente tem mais dados onde mulheres têm consumido cada vez mais, até por conta de movimento de que podemos também ter acesso a esses vídeos, a esse material e nos permitir ver qual sensação aquilo me causa ou não. Mas algumas vezes é internalizado maiores prejuízos na saúde sexual dessas mulheres do que necessariamente para os homens. Meio que fica um ciclo ali de adoecimento conjunto quando esse consumo ele vai acontecer de forma descontrolada, de forma danosa. A gente pode olhar a pornografia a partir de uma perspectiva moral, de perspectivas feministas, como uma opção terapêutica para melhorias de relacionamento, como a partir de uma opção danosa na formação social, porque se a gente for falar, por exemplo, da educação sexual, o João acabou de colocar muito bem. A maioria dos jovens, eles começam tendo educação sexual atualmente através do consumo de pornografia. Quando eu falo jovens, eu estou falando crianças ali de 12, 13, às vezes 11 anos, que têm acesso livre à internet, às vezes não tem em casa, mas tem um colega que tem. Levi levantou a mão? Não, é que eu tô falando isso, me lembro, agora eu vou compartilhar uma história minha. Eu era simplesmente um garoto anjinho de 12 anos, navegando pela internet, cliquei numa propaganda e nesse mundo que é a internet acabei caindo num site desse. Então, realmente, acontece muito. Sim, e é o primeiro contato que tu tem sobre o que é sexo. Visível, você visualiza aquela palavra que vira e mexe, você pode ter escutado por um adulto, em uma novela, em um filme, e aparece na sua frente. É um misto de prazer, de descoberta, com prazer, com, nossa, que sensação estranha que o meu corpo pode estar sentindo com esses hormônios ao ver essa imagem. E aí o perigo é que no meio disso, existem esses vídeos onde são vídeos, como o João falou, performáticos, onde eles colocam um padrão de como deve ser um corpo. E muitas das vezes homens acabam consumindo esses materiais pornográficos e quando vão para as relações reais em busca desse corpo padrão e dessa performance maravilhosa e se frustram porque o sexo real ele envolve muitas outras coisas que não é colocado em vídeos e filmes pornôs. Assim como mulheres que acabam consumindo pornô não conseguem se permitir sentir prazer por elas nunca estar dentro desse padrão. A cobrança também, gente, não é que isso são coisas que a gente vê muito mais gritante quando a gente vai procurar estatísticas dentro desse cenário. Mas a gente também, não é que eu esteja excluindo o fato também, às vezes, da cobrança em cima do corpo masculino.
A maior insegurança que a gente tem dentro de grupos masculinos de homens héteros, de homens cis, é o tamanho do pênis. Nossa, eu acho que é assim básico entre os amigos, entre os perguntarem uma roda de vários homens se em algum momento já mediu, a maioria vai dizer que sim. Pegou uma régua, Nunca vi um isso, fone de nunca ouvido. nunca vi. Essa insegurança, e essa insegurança não vem do nada. Vem de escutas sociais, de coisas que consomem, às vezes de acesso a sites de pornografia, onde homens às vezes passam procedimento, tomam medicação, um padrão de até questões, vou usar um outro exemplo aqui de corpo feminino. Pelos pubianos. Geralmente, as vulvas, vaginas, elas são colocadas em vídeo pornográficos, elas têm um certo padrão. Quando ela muda um pouco do padrão, ou é caseiro, são as produções caseiras, ou é algo mais excêntrico, que tem categoria só sobre isso. Os fantasias e fetiches no site pornô, elas são bem categorizadas, bem específicas. E aí o que acontece? Pelos pubianos, eles são um fator autoprotetor para a higiene íntima, para uma saúde sexual decente, com menos risco de infecção, de inflamação. Eles não estão ali do nada. Eles existem porque eles têm um propósito. E às vezes as mulheres acabam se submetendo a procedimentos ou a riscos maiores para tentar ter uma vagina ou uma vulva semelhante ao que é colocado em um vídeo pornô, para agradar, assim, os parceiros futuros ou as parceiras futuras de suas relações. Total. Acho muito interessante isso que tu trouxe novamente, né, nessa questão da performance do teatro. E lógico que eles querem vender. Então vamos atacar logo os fetiches que todo mundo já tem meio que estabelecido por causa da sociedade, né? Que é veiculado na mídia. Total isso. Evelene, tu acha que o caminho para a gente ter uma educação sexual mais adequada seria qual exatamente? Porque, como tu disse, o Levi conheceu o pornô por causa de um site que deu um vírus e ele pegou logo um pornô para ver. Eu acho que não foi a forma mais adequada de todos. Né? Dá sorte, né? Mas a internet tem muito disso. Sim, e às vezes não é nem intencional. Por exemplo, o Pornhub, que é uma plataforma extremamente conhecida. Assim, acho que dessa nova geração ela é mais conhecida do que o Xvideo. Mas ainda é uma plataforma popular. Mas o Pornhub, ele teve uma polêmica, umas tretas, porque a galera estava tentando usar a plataforma para fugir de direitos autorais. Então, estavam postando, por exemplo, quando saiu Vingadores Ultimato 2, para piratear, postaram na plataforma do Pornhub. Aí uma criança de 12 anos vai pesquisar Vingadores Ultimato, cai num site pornográfico. Pode falar, Levi. Tem tipo todas as temporadas de Peppa Pig tem lá. Caraca, eu não duvido. E tem Turma da Mônica, então tem um risco. E aí eu vou aproveitar a tua pergunta para puxar minha bandeira, que é como eu me autorizo falando profissionalmente, que é a questão da educação sexual. É uma coisa que as pessoas precisam internalizar, que como a sexualidade ela faz parte do ser humano, como se trabalhar a sexualidade. Eu não vou chegar para uma criança de 10 anos, senta aqui que eu vou explicar para você e falar para você o que é sexo. Eu preciso primeiro entender qual a realidade que aquela criança está, qual é o momento que ela está vivenciando no desenvolvimento dela, para que eu consiga, a partir disso, orientar ela. Pois então, eu acho que a forma que a gente pode... Então, voltando. A forma que a gente pode educar sexualmente essas crianças é entendendo que a educação sexual ela precisa estar presente em todo o desenvolvimento e nem sempre é sobre sexo. Mas eu também entender que os riscos e o contexto social que essa criança, esse adolescente está se desenvolvendo. É um contexto onde se tem acesso à internet, então sempre tem um risco. Eu vou simplesmente ignorar e deixar ele saber por essas fontes e internalizar o que ele está consumindo só através da internet, ou eu vou conseguir ter um espaço para conversar com essa criança, com esse adolescente e lhe mostrar outras referências. Vou trazer agora, fazer igual o Levi, um exemplo pessoal. Eu tenho um irmão de 12 anos e recentemente
ele, por um acidente, acessou pornografia. E aí ele chegou para minha mãe e falou: mamãe, eu já sei o que é sexo. A minha mãe, ela ficou: meu Deus, o que eu faço? Só tem 12 anos, para com isso. E me ligou. E aí ele veio aqui para a gente conversar. Quando ele me falou isso, eu disse: tá, mas fala para mim o que é sexo, já que você sabe. O que você viu? O que você achou disso? Porque a minha orientação vai vir a partir do que ele entendeu. É a visão e a perspectiva de uma criança de 12 anos. Ela é diferente da minha perspectiva de pornô como uma mulher adulta. Então, a educação sexual é você fomentar espaços de fala, espaços de orientação e entender que por mais que você tente ali fugir suscetivelmente, a partir do momento que essa criança está em desenvolvimento social, em algum momento ela pode ter contato com esse tipo de material. E eu posso ir mais além. A gente tem conteúdos pornográficos, às vezes, caminhando pela rua, vendo outdoors de mulheres de lingerie. Crianças passam frequentemente e olham esses outdoors. É um corpo mais à mostra. Não tá necessariamente ligado à indústria pornográfica, mas é um material de algum cunho pornográfico. Vai lá, Levi. Ô, João Vitor, quer falar? O ato falho, viu? O ato falho batendo. Rapidinho. Viu, Levi? A mãe da Evelyn poderia ser uma ótima psicóloga. Não foi desse jeito, né? Mas quando a gente começou falando o que é putaria para você, foi basicamente o que ela perguntou com outras palavras, logicamente, né? Para o irmão da Evelyn, né? O que é sexo para você? Como é que ele interpreta essa questão do sexo? Porque é muito singular. Cada sujeito vai interpretar isso de uma forma diferente. Eu não sei, eu acho que a mãe da Evelyn daria uma boa psicóloga também, né? Não sei se ela é, né? Só pela calma que ela teve, né? Não? Ah, Maria, se fosse minha Pensou mãe. direitinho o que fazer. Gente, só para vocês verem, eu peguei o relatório do Pornhub de 2021. O Brasil ele foi para 10º lugar. Ele caiu 2 posições em número de usuários registrados. Usuários registrados. Pessoas que têm coragem de criar um usuário em um site pornográfico, porque também tem muita gente que acessa esse site, mas não necessariamente tem uma conta. Então, o Brasil está em... Tem conta, Na verdade, eu estava usando a tua, né, mano? Então, não necessariamente... o Brasil está em 10ª posição agora. E os tópicos mais pesquisados e consumidos são conteúdos lésbicos, hentai, devido... E aí eu volto de novo para o que eu falei para vocês. Por que é importante discutir o momento histórico-social e que a pornografia está ligada à arte? A gente está tendo um boom social maior aqui no Ocidente de publicações de mangá, de produções de anime, adaptações. Isso faz com que os jovens estão tendo acesso a um outro tipo de conteúdo. Então, a parte da sexualidade aí faz ele se questionar. Será que tem isso de forma mais sensual? E aí tem o material que é o hentai. Consome, Levi. Oi? Você consome, Levi? Não, obrigado. Mas eu não, mas é que tu tocou num ponto, gente, eu não sou conservador de forma nenhuma, mas o hentai é um ponto que me preocupa, porque eu não sei se vocês já viram o que acontece nesses hentai, mas é uma coisa tão bizarra que chega a me assustar às vezes, sabe? Porque é um negócio tão fora, tipo, é fora até do que a gente vê na pornografia normal. É um negócio que vai muito mais além. O que tu acha sobre isso? Cara, o hentai é porque assim... ele é um material de conteúdo pornográfico de uma cultura oriental. Então, a gente já tem que começar a pensar, é estranho para mim, que sou do Ocidente, estou nesse contexto, ter contato com isso. Para algumas pessoas é um estranho, mas é um estranho que continua causando uma sensação de excitação. Mas como será que esse material, no seu local de cultura... é pensado, como que as pessoas veem? Será que não é um material de mais fácil acesso ali para o Oriente, para as questões das comunidades asiáticas? Então, a gente tem que levar em conta também esse contexto cultural e esse contexto social. A grande problematização, às vezes, é que, por exemplo, para cá, para o Ocidente, a gente tem muito costume de associar anime, animações, desenhos, quadrinhos, mangá, a coisas infanto-juvenil.
e não necessariamente é um conteúdo infanto-juvenil. Existe muita literatura e muito quadrinho, e muito mangá de conteúdo adulto. Tem um mangá, e aí agora eu vou começar a citar mangá, tem o que é o Virgem Depois dos 30. É um mangá documentário que fala sobre a virgindade de homens japoneses depois dos 30 anos. E aí ele te possibilita saber um pouco de como funciona a cultura, o acesso deles ao consumo de pornografia. Lá eles têm o costume de se excitar e ter muito acesso àquelas bandas formadas só por meninas, e é muito comum, e eles acabam prendendo a sexualidade deles muito tempo ao consumo só dessas apresentações e desses vídeos. Então, quando eu mudo um pouco de cenário cultural, eu também mudo a minha perspectiva de como eu estou lidando e falando sobre a pornografia. Total. E é interessante isso, porque, como tu falou, tem a questão já da cultura ocidental para oriental, nessa transposição que existe, e também porque é uma animação, né? Tipo assim, a gente quando tá falando da pornografia, querendo ou não, envolve um cenário um pouco mais concreto, né? Coisas que a gente consegue tocar, enfim. A animação dá margem a muita coisa, a liberdade, enfim. Se já atuava no nosso imaginário, a pornografia, né? Com a animação, a Maria, a possibilidade é imensa, né? Não? Também tem muito isso também. Cada coisa, viu? Os Enfim, outros não vamos dois julgar. temas, não vamos julgar, não estamos a partir da moral. Exatamente. Assim, e os outros dois temas, gente, foram incesto e novinhas. E aí aqui eu vou problematizar 2 pontos. O consumo de conteúdos que envolvem incesto, ele acaba reforçando e facilitando para que a gente tenha acesso a casos de abusos dentro de próprias relações familiares. Ele começa a te fazer associar o teu prazer com uma relação que tu sabe que tem uma relação para além de sanguínea, mas de respeito do não proibido, e acaba, às vezes, fomentando impulsos sexuais dentro da família que levam a um estupro ou algum tipo de abuso. Então, e ele está em quarto lugar como mais pesquisado aqui no Brasil. E isso também novinhas. Que também dá margem para estupro e abuso de crianças e adolescentes. E aí, para corroborar com isso, eu trouxe os dados de 2021 do Fórum Brasileiro de Segurança, que teve 56 mil casos de estupro, sendo que 37 mil foram estupro de vulneráveis, desses 37 mil, 61% foram de meninas de 0 a 13 anos. E isso foi um aumento. Então, não é apenas um consumo que está acontecendo ali só para uma experiência diferente de ver esse conteúdo, mas ele tem refletido também no comportamento sexual de uma forma social perceptível. Até tu pegando da tua fala aqui, como tu falou dessa questão das novinhas, é bem bizarro quando a gente vê que nesses vídeos, alguns vídeos mostram mulheres já adultas em posições de garotas mais novas e tudo mais, e de qualquer forma nunca é especificado a idade daquela pessoa que está naquele vídeo. A gente sempre fica lá, será que essa pessoa tem mais de 18 anos? Será que não tem? É um pouco bizarro. Eu vou trazer um outro exemplo, porque eu já vi comumente em grupos que eu perpasso uns 3 celulares, e eu disse, não, realmente as pessoas devem conhecer. Aquela Juliana Bond, que acho que ela era vocalista, era dançarina da... Já riram com... É Bond do forró. Sim. Ela usa a rede social dela e usa da imagem dela como ferramenta. E isso não é uma questão. Eu começo a me questionar quando, a partir do momento que ela coloca a imagem dela, vocês percebem uma infantilização do próprio corpo. E você percebe um movimento muito forte de pessoas se excitando, dando em cima, procurando e provocando. Quanto mais ela aparece de forma infantilizada, parece que mais gente consegue sentir desejo. E por essa infantilização estar num corpo ali de uma mulher adulta, meio que para dar um aval aí. Eu gostei da fantasia, mas ela já é adulta. Mas será que vai se sustentar só na fantasia? Como é que está esse teu controle? Para que você garantir que quando você estiver perto realmente de um corpo infantil, isso não vai te causar algum tipo de impulso ou de reação ou desejo. Então, a gente tem que ter cuidado também ao reforçar esse tipo de comportamento, infantilizar corpos de mulheres que já são mulheres adultas e trazer sustentar tanto essa fantasia de que
coisas menininhas, e aqui eu coloco em aspa, mas coisas muito menininhas, muito infantilzinha, é para ser uma fonte de prazer, uma fonte de excitação. Total. Esse ponto que a Eveline estava tocando, na verdade, vários pontos, né? Tem muitas coisas que a gente pode discutir, mas olha só, eu sei que é um assunto delicado quando a gente vai tratar de pornografia e assuntos que estão virando outros assuntos mais pesados, como de abuso sexual, né? Mas, de fato, quando a Eveline fala de educação sexual, não é, pelo amor de Deus, ensinar sexo nas escolas, por exemplo, como comumente se divulga em coisas mais conservadoras, assim, sabe? Não é sobre isso. É, inclusive, de ter uma consciência corporal para uma criança, para um adolescente, enfim, sobre o seu corpo. E isso, inclusive, pode evitar vários casos de abuso, de assédio sexual, sabe? Quando a criancinha, quando o adolescente sabe nomear onde a pessoa pode tocar ou não no seu corpo, já pode dar um certo sinal de segurança, sabe? Essa educação para dentro da vida dela vai ter muitos frutos para evitar possíveis danos, sabe? Então, nesse sentido, também é muito importante a educação sexual. Ensinar os limites do corpo, né, João? Eu acho que é você conseguir reconhecer o que é seu, validar e, a partir daí, estabelecer seus próprios limites para conseguir dizer um não. E quando eu digo não, não é só para, às vezes, uma relação forçada, mas, às vezes, por uma ofensa. O padrão de seios fartos. Se a pessoa não tem os seios fartos, a autoestima já começa a ficar eliminada porque não está seguindo esse padrão. Se ela tem uma educação sexual ali desde essa formação do corpo e ela entende que cada corpo tem o seu desenvolvimento, a autoestima dela começa a ser construída inicialmente, ao ponto de que ela entende que existem mulheres de seios fartos, que às vezes é colocado como um principal estímulo sexual socialmente, mas ela tem uma autoestima e uma segurança de estar tudo bem com o que eu tenho. Porque o que vai dar esse parâmetro aí de conseguir manter uma saúde mental e uma autoestima a partir do consumo é você ter referências. O que está acontecendo é o movimento do consumo da pornografia e somente da pornografia, e você tentar buscar na realidade exatamente o que você está consumindo. E aí você vai ter uma frustração, né? Total. E o Levi quer comentar alguma coisa também? Vai rapidinho. lá, É mais uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que assim, a gente não quer tratar de forma nenhuma do lado totalmente da doença, mas é importante a gente saber disso. Quais são os maiores prejuízos para uma pessoa que é viciada em pornografia? Poderia trazer para a gente? Que já até trouxe algumas coisas, mas só de forma mais organizada aqui. Vamos lá. A pornografia, o vício em pornografia, ele pode trazer, além do desencadeamento de comportamentos sexuais de risco, para tentar reproduzir fantasias que são violentas, são invasivas. Ela também pode desencadear a relação de prazer somente a partir do autotoque. Então, dificulta que você se possibilite, às vezes, de ter prazer com o outro. Ela interfere na própria noção de intimidade, de como a relação sexual entre dois, ela também envolve uma intimidade. Não é que ela seja feita só entre casais íntimos, mas o ato sexual é um ato de intimidade. Então, essa noção de intimidade, ela fica um pouco distorcida e ocorre, às vezes, muita banalização do prazer. E aí isso pode gerar uma angústia. E a partir da angústia, a gente pode entrar para os quadros mais popularmente conhecidos, que é a ansiedade, a depressão, às vezes essa autoestima tão minada que pode levar, às vezes, a um comportamento suicida, assim como para coisas mais específicas ditamente de questões sexuais, uma disfunção erétil, uma ejaculação precoce, um vaginismo, anorgasmia. Então, dores sexuais. Anorgasmia. Anorgasmia é a dificuldade que a mulher tem de atingir o orgasmo. Então, certo. Algumas mulheres, elas têm um agravante ou emocional ou mesmo físico-emocional para conseguir sentirem um orgasmo.
Então, o consumo da pornografia ele pode trazer algumas disfunções sexuais e alguns incômodos e prejuízos para a tua saúde sexual. E acaba que, por ser uma coisa que a pessoa chega lá na hora que quer e sacia aquela vontade, aquele desejo, aquela coisa que ela está naquele momento tão fácil, dificulta até essa interação social, né, da pessoa ir atrás de um parceiro, porque ela já tem tudo tão fácil, né? Ocorre uma banalização das relações. E aí, mas também, gente, não quer dizer que só sempre vai acontecer isso. Como eu falei, alguns profissionais eles acabam usando isso por ser uma discussão que tem muitos pontos como uma ferramenta terapêutica. Às vezes, em relacionamentos, os casais estão buscando outras referências ou ambos querem desfrutar de um estímulo visual diferente, entendendo que ali é um estímulo visual momentâneo e respeitando a realidade da sua relação e dos seus corpos, isso pode ser benéfico para a saúde sexual do casal. Então, existe pontos e pontos de vista. Existe também, então quer dizer, e pessoas que acreditam que a masturbação ela só pode ocorrer através do consumo de pornografia. Quando a gente fala de masturbação, a gente pode falar sobre a masturbação autoconsciente, que é você se masturbar estando presente. Sentir mesmo quais sensações, como o Levi falou, às vezes é tão rápido, só quero sentir aquele prazer momentâneo, descarregar algum tipo de energia psíquica que está me estressando, me deixando ansioso, quieto, irritado, que você perde o cerne da questão do autotoque, que é o seu prazer, é o seu momento íntimo consigo mesmo. Então, isso meio que às vezes fica perdido, e quando a gente precisa tentar trazer isso mais para perto. Total. Eu espero que a nossa conversa tenha passado esse clima, né? A gente não está criminalizando, a gente não está demonizando a pornografia, a gente, assim, está levantando questões em específico para a saúde mental. Talvez um episódio específico, né, em um outro momento, falando da história da pornografia, podemos dizer assim, seria interessante também, mas olha, nada é 8 ou 80, né? Eu gostei muito dessa frase que eu vi. Entre 8 e 80 tem 72 possibilidades, né? Isso é óbvio, mas a gente às vezes não pensa isso, né? Então, e tipo a sexualidade assim, é um campo de possibilidades. Então, falar por pornografia, a gente está falando dessas várias possibilidades e percepções que se pode ter a ser. Exatamente. Então, pessoal, eu acho que, não sei, Eveline, tu quer comentar mais alguma coisa Eu queria deixar de indicação uma série que é a Minx. Ela é uma série do HBO. Ela é uma série que fala sobre a indústria pornográfica de revistas de conteúdo adulto na década de 70, mas a série ela tenta mostrar a partir do ponto de vista de uma redatora, de uma mulher que vai tentar fazer funcionar a primeira revista de conteúdo adulto, onde os homens são os protagonistas da revista. Então, ela traz uma discussão bem sobre a perspectiva feminina, o início dessa indústria pornográfica, como essas empresas nessa época que eram liberais, elas não eram tão liberais assim, mas até mesmo ela mostra um pouco sobre as diferentes percepções dentro do movimento feminista, porque a luta feminista ela também é muito ampla, e existem muitas visões dentro desse macro conceito do feminismo. Então, é uma série muito legal, bem divertida, e foi renovada já para a segunda temporada, então deu certo. E ela está disponível na HBO. Só como é que se escreve mesmo? Minx, M-I-N-X. Ah, tá. Porque poderia ser aquela, né, das fadinhas, que começa lá na TVT. Podia ser também, né? Para ficar bem claro mesmo, né? Inclusive, a gente usou a música da Winx de fisioterapia. Foi, de fisioterapia. Só música. Retrasado. É retrasado. Olha, só música top do Catra para o Winx. A variedade aqui é enorme, viu? Escalou no rápido, né? Eu botei um negócio sem querer. Mas olha só, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Eveline, novamente, muito obrigado por tu ter participado, por tu ter aceito o convite. Daqui a pouco eu vou deixar tu dar as tuas considerações finais, né? Mas só para o público, novamente, se inscreve no canal, deixa seu like,
acessa a gente do YouTube ou no Spotify. A gente estava falando, né, que tu podia ouvir na caminhada, podia lavando uma louça, mas não sei, né? Vai que tu tá aí com seu boy, sua boia, né? Seu boier, não sei. Vai que você pode. O seu boi Vai que o cara tá ouvindo a gente fazendo sexo, tá ligado? Em um momento tão assim, singular, assim. Pode ser, não sem problema. Fique aí. Aproveita para questionar como é que tá o consumo de pornografia da nossa relação. Você Exatamente. consome? Pergunta aí agora. A gente tá percebendo, tá ouvindo agora. Nós três estamos ouvindo. Pergunta pro seu parceiro aí. Está ouvindo? Enfim, é sobre isso. Fique à vontade para ouvir onde você quiser. No mais, é isso. Levi, quer dar as últimas considerações? Só dizer, como sempre eu falo, porque eu sou desse jeito, eu gosto de todos os episódios, mas esse episódio foi maravilhoso. Evilene, por favor, se quiser gravar outro episódio sobre isso, está totalmente convidada, porque é um tema super legal de se falar. Perdoa a nossa quinta série, mas a gente é assim mesmo. Que nada, eu acho que é muito legal ter esse tipo de bate-papo, gente, porque é assim que funciona a sociedade. São sempre pessoas em mesas de bares, em salas de casa, em um jantar de família. Esses temas, eles não deviam ser só discutidos em locais acadêmicos ou em grupos específicos, porque a sexualidade, ela está o tempo todo ali de mão dadas com o nosso desenvolvimento. Então, assim, mais uma vez, defendendo a educação sexual, tá? Em todas as fases de desenvolvimento da vida, da infância à terceira idade. Então, defendo sim, a educação sexual é uma ferramenta muito importante de prevenção e promoção de saúde. Fiquei muito feliz com o convite, eu gosto muito de falar e eu sempre escutei muito podcast, então podcast é para falar. Então, eu estou sim disposta a fazer outros episódios que temas que perpassam a sexualidade. E foi muito bom ter essa troca com vocês, é sempre bom fomentar informações acessíveis assim. Exatamente. Muito obrigado, Evelene, sério mesmo. Então, a gente te espera no próximo episódio, se Deus quiser. Espero que próximo domingo tenha episódio também. Tá ok, pessoal? Tchau, tchau!